O interrogatório dos réus vem aí. Segunda que vem já tem depoimento do núcleo principal. É isso mesmo? Heloísa Vilela, obrigado pela participação. Boa tarde. É isso mesmo, Rodrigo, boa tarde. Agora eles todos já têm encontro marcado com Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin e Fux, porque o depoimento dos réus será feito presencialmente aqui na primeira turma. Então vai ser aquela situação mais impactante, com todo mundo ali olho no olho. Vai ser bastante interessante de observar. Braga Neto é o único que não vai passar por isso, porque ele está no Rio e vai depor online, vai depor remotamente. Mas eles vão começar pelo Mauro Cid na segunda-feira, né? De manhã, Alexandre de Moraes reservou o dia inteiro, até as 8 horas da noite, para ouvir os réus. E se não der tempo, ele vai ter então terça, parte da quarta e assim por diante. Mas pelo que eu vi aqui hoje, a intenção dele é acabar com tudo isso num dia só, no dia 8, segunda-feira que vem. Vão depor em ordem então, primeiro Mauro Cid, porque ele é o delator, e depois em ordem alfabética virão o Ramagem, Garnier, Anderson Torres, General Heleno, Bolsonaro, General Paulo Sérgio e General Braga Neto. Falei general 3 vezes, você notou. E além disso, temos aí um almirante, um tenente-coronel e os 2 civis Ramagem e Anderson Torres. E foi muito interessante ver também que o advogado do General Heleno perguntou como fica essa decisão que existe na justiça de que esses réus não podem falar um com os outros, se eles todos estarão aqui. Alexandre de Moraes disse que eles esperarão em salas separadas. E o advogado também quis saber, olha, antigamente existia vaga aqui na garagem para a gente poder chegar e tal, e Alexandre de Moraes prometeu dar uma olhada nisso. Mas, na verdade, o que ele queria? Queria evitar que o cliente dele tenha que passar ali na frente de todo mundo, como vocês viram, já aconteceu no começo desse processo, e a gente foi lá em cima para falar com os advogados. Eles querem impedir que os clientes passem por esse constrangimento. E um dos advogados dos réus me disse também que ficou muito chateado com essa exigência de que sejam depoimentos presenciais, já que as testemunhas foram ouvidas online. Eu já acho o contrário, sabe, Rodrigo? Acho que tinha que ter sido tudo presencial, com transmissão ao vivo no momento, para que o Brasil inteiro acompanhe. Mas tudo bem, porque amanhã começam a sair os vídeos de todos esses depoimentos de testemunhas que eu venho acompanhando. Contei para vocês, mas agora a gente vai poder ver e mostrar para o pessoal que nos acompanha. Muito bom o resumo da Heloísa Vilela. Então, amanhã começam a circular os vídeos, né, desses depoimentos das testemunhas. Por exemplo, Aldo Rebelo, aquele embate com Alexandre de Moraes. O Batista, né, Júnior, o comandante da aeronáutica, que fez um depoimento fundamental, dizendo que, né, houve aquelas reuniões e tal. Braga Neto, tudo isso vai ser... Freire Gomes, tudo isso vai ser liberado em vídeo a partir de amanhã. E na segunda-feira, aí, réus. Réus frente a frente com o Xandão, com exceção do Braga Neto, que, como disse a Elô, vai ser aí por via remota. Todos os outros frente a frente com Alexandre de Moraes, inclusive Jair Bolsonaro. O ICL vai acompanhar tudo, segunda e terça-feira da semana que vem. Heloísa, daqui a pouco você volta no N2 com mais detalhes, mais informações sobre os próximos passos aí do julgamento. Obrigado por enquanto, Elô. Valeu, acho que a Elô nos ouviu sim, ouviu sim, é isso. Agradecendo a participação mais uma vez da Heloísa Vilela. Bom, parlamentares da oposição, e agora a gente sai do julgamento e vai para a tentativa, né, do bolsonarismo se articular politicamente para 2026. Parlamentares da oposição avançam nas articulações para 2026. Os bolsonaristas e os líderes do Centrão fizeram um acordo e querem eleger, pelo menos é a meta, né, 44 senadores em 2026. A informação é do blog da Raquel Landim. Isso aí falta combinar com os russos, como diria o Mané Garrincha, né? Somando os novos eleitos com senadores cujos mandatos só vencem em 2030, esse bloco da direita, da extrema-direita, poderia chegar a 59 senadores. Esse é o cálculo que os bolsonaristas estão fazendo. Laura Couto tem mais informações. Laura. Rodrigo, o ex-presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a apoiar um senador bolsonarista e um aliado moderado em cada um dos estados brasileiros. A oposição calcula que seria possível eleger 40 senadores no Centro-Sul, que é a região onde o bolsonarismo é mais forte, e mais 4 no Nordeste, onde o
o presidente Lula supera a força do bolsonarismo. Mas como os bolsonaristas não dão ponto sem nó, com a maioria dos senadores eleitos, a ideia é protocolar impeachment dos ministros do STF, particularmente do Alexandre de Moraes, pode entrar aí na pauta desses senadores. Exatamente. Olha, tem que ir com calma nessas contas, porque, tudo bem, há alguns estados em que o bolsonarismo tem toda a chance de eleger 2 senadores, que serão 2, né? 2 por estado em 2026. Santa Catarina, alguns estados do Centro-Oeste, Mato Grosso. Mas, por exemplo, em São Paulo e em Minas, tem um jogo para ser jogado. Rio Grande do Sul, não está escrito nas estrelas que eles vão eleger os 2 senadores, né? Então tem que ir com calma nessas contas aqui. De qualquer maneira, é o risco, existe esse risco e a democracia brasileira corre esse risco. Não é à toa que o presidente Lula demonstrou ontem preocupação com esta articulação da extrema-direita para dominar o Senado. Lula disse que é preciso pensar onde se pode eleger senadores, deputados e que é preciso ganhar a maioria no Senado. Se não, abre aspas, eles vão avacalhar a Suprema Corte, porque, como explicou a Laura, o objetivo do bolsonarismo, fazer maioria e tentar fazer impeachment de ministro do Supremo. Aí é destruir a democracia no Brasil e o papel do STF foi fundamental para evitar que a extrema-direita avançasse. Ainda mais é a batalha pelo Senado que a gente passa a acompanhar desde agora aqui também no ICL. O governo Donald Trump, além de atacar os imigrantes, já prepara uma nova frente na ofensiva para atingir o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Após anunciar restrições na concessão de vistos a autoridades estrangeiras, que seriam cúmplices da censura, a Casa Branca agora cogita evocar uma lei dos anos 70 para impor restrições a Alexandre de Moraes. Conta mais, Laura Couto. O governo Trump pretende acionar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Essa lei ela foi implementada pelo governo do Jimmy Carter na década de 70, em 1977, e prevê restrições financeiras contra indivíduos ou entidades estrangeiras que ameacem a economia norte-americana. A lei proíbe que empresas americanas realizem qualquer transação ou negociação com os sancionados, o que deve prejudicar o acesso do ministro Alexandre de Moraes a cartões de crédito, bancos e qualquer serviços prestados por companhias que têm sede nos Estados Unidos. O governo Trump argumenta que as decisões do ministro Alexandre de Moraes trouxeram impactos econômicos para a rede social X, além da companhia Starlink, que são empresas do bilionário Elon Musk. É isso, o governo defendendo as suas companhias. Eu acho curioso que quando o Lula viajava, né, para levar as empresas brasileiras para a África, para fazer obras na África, na América Latina, já está fazendo lobby. Qualquer presidente defende as empresas do seu país, são as empresas que geram empregos. O que não pode é, ao fazer a defesa dessas empresas, ameaçar cidadão de outros países, que é o que está fazendo o Trump em relação ao Alexandre de Moraes. Do lado de cá, no Brasil, o país já está preparando uma reação caso haja sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Nós temos aqui, segundo o Jamil Chad, nosso colunista, mas na coluna dele no UOL, caso aconteça a sanção contra Moraes, o governo federal vai interpretar a medida como uma agressão às instituições nacionais e vai preparar uma resposta contundente, segundo o texto do Jamil Chad. Como falamos aqui, o presidente Lula criticou o governo de Donald Trump, né, nesse evento do PSB, falou claramente, está subindo o tom e está se preparando para a reação que talvez seja necessária. Jair Bolsonaro cara a cara com Alexandre de Moraes, né, Lu? Então vamos por partes. A gente teve hoje o último depoimento, que foi do ex-ministro do Bolsonaro, atual senador, o Rogério Marinho. Ele que, depois, nessa condição de testemunha dos réus do núcleo 1 da trama golpista, núcleo 1, justamente, qual ali faz parte o Jair Bolsonaro, né? Então, ele depois como a testemunha do Jair Bolsonaro nessa história. Como é que foi esse depoimento, Elo? E já te pergunto, é lógico que todo mundo quer saber o que é que vem por aí, né? Pois é, esse depoimento a gente pode resumir a uma palavra, nada. Não acrescentou absolutamente nada. Veio aqui falar que o Bolsonaro estava triste depois da eleição, mas nunca falou de golpe. Então tá bom, resolveu, foi embora, não deu nem 14 minutos de depoimento, porque não tinha nada para contar. Agora, o importante é o que vai acontecer daqui para frente. Segunda-feira que vem, aqui no STF, começam os depoimentos dos réus. E o ministro Alexandre de Moraes anunciou que todos eles têm que estar presentes com uma única exceção, que é o Braga Neto, porque ele está preso no Rio de Janeiro, então ele é o único que fará o seu depoimento por teleconferência. Eu conversei com
um advogado de um dos réus que me disse, olha, eu acho que vai todo mundo aparecer. Um réu pode até não aparecer, mas ele acha que o mais provável é que quem não quiser falar nada vai ficar em silêncio. E o Alexandre de Moraes deixou isso muito claro. Todos os réus têm direito de ficar em silêncio. Então, esse advogado acha que todos virão, mas que pode ser que alguns resolvam responder apenas as perguntas do advogado, né, da defesa, uma coisa ou outra. Porém, ele disse para mim o seguinte, esse é um momento muito importante para qualquer réu. É a chance que ele tem de contar a versão dele dos fatos. Minha avaliação, que sou... tirei o curso à distância de advocacia, mentira, não tirei curso nenhum. Sou apenas uma jornalista, mas eu acho que muitos deles, quanto mais eles falaram, pior vai ficar. Então, acho que muitos deles talvez fiquem calados para o bem deles. Vocês se lembram da CPI, a CPMI aqui em Brasília, no Congresso? O Heleno foi depor. E quanto mais ele falou, pior ficou, porque ele é esquentadinho. Ele perde a paciência, acaba falando que não deve. Então, eu acho que isso vai ser uma regra quase geral, a não ser para os muito calmos, que estiverem muito bem preparados. O interessante é o fato de ser presencial. Esse advogado estava bastante irritado, dizendo que isso é um absurdo, que tinha que ter por teleconferência, porque ninguém quer sentar na sala da primeira turma, com toda aquela pompa e circunstância, com todos os ministros da primeira turma presentes, os 5, e depor intimida muito. Então é melhor que a pessoa esteja muito segura da verdade que ela estiver falando, porque senão pode se complicar um bocado. Alexandre de Moraes reservou a segunda-feira, o dia inteiro, até 8 horas da noite, para esses depoimentos. E eu estou achando que ele acredita que pode terminar tudo num dia só. Porque depois ele falou assim, se for preciso, teremos a terça-feira, parte da manhã de quarta, o dia inteiro de quinta-feira e assim vai. Mas eu acho que ele está esperando terminar isso, muito provavelmente, na própria segunda-feira. Vamos ver, né? Agora amanhã começa a sair os vídeos de todas essas testemunhas que eu tô aqui acompanhando e contando para vocês, porque a gente não podia mostrar, mas agora teremos vídeo de todos eles. Daí é lógico que aqui no ICL a nossa equipe vai assistir esses vídeos e vai trazer os trechos, né? Porque temos aí o compacto dos melhores momentos, claro. É imperdível, né? A PEC, né? PEC dos melhores momentos. Você tem muita coisa boa para ver. Agora, em relação a esse momento dramático, né, Xandão e Bolsonaro, eu aposto mais no silêncio do Bolsonaro. Porque, por mais que ele tenha ensaiado uma versão, ele não é muito bom em contar uma história. Ele acaba entrando em contradição, ou se irrita. Se eu fosse advogado dele, que graças a Deus não serei nunca, eu optaria pelo silêncio. Silêncio estratégico, me reservo, diante da lei, a me colocar em silêncio e seja o que Deus quiser. Porque é mais jogo para ele o silêncio do que qualquer tentativa de recontar essa história. Mas para a base de apoio, como é que fica essa imagem? Para a base de apoio fica a imagem de um covarde. Exato. A imagem é de um covarde. Porque nas redes sociais, fala grosso. Se ele vai fugir do enfrentamento dramático, melhor do que qualquer novela vale tudo dessa vida, se ele vai fugir disso, pro seguidor mais fanático, vai passar a imagem que, pô, meu representante ali é fraco, não foi pro jogo, não foi pro enfrentamento. Pega mal. Mas, pensando em uma defesa técnica, fria, pensando no futuro, para não se autoincriminar, é mais jogo o silêncio. Entrar mudo e sair calado. Aplicar o velho método do peixe. Eu tendo a...
eu tendo a acompanhar o eminente relator. Eu acho que você tem razão, Chico. Agora, acho também que a gente nunca pode esquecer que esse depoimento aqui, especialmente o fato dele ser presencial, e a gente vai ter essas imagens, né? A gente não sabe ainda se vai ser transmissão ao vivo ou se serão liberadas depois, mas essas imagens estarão disponíveis em algum momento. E a gente não pode esquecer que eles vêm para cá, eles não estão preocupados só com o julgamento, eles estão sempre preocupados com os cortes desses vídeos que eles vão colocar nas mídias sociais. Está circulando no Brasil inteiro uma matéria apavorante de uma conferência que foi feita das Big Techs com a extrema-direita, treinando um verdadeiro exército de formadores de opinião digital, como é que eles têm que manipular a opinião pública. Então, é isso que eles virão aqui fazer. Eles vão pensar no que eles vão usar disso aqui para continuar alimentando as pessoas que ainda acreditam neles. Agora, vai ser complicado, porque em alguns momentos eu duvido que eles possam responder as perguntas que lhes serão feitas. Mas esse pessoal é bem... Eu acho que tem um tudo ou nada também, sabe? Eu acho que Bolsonaro não tem mais nada a perder, até porque eu acho que ele, a essa altura do campeonato, ele já tem certeza que será preso mesmo. Então, o resto é ele fazer discurso, né? Então, vamos ver, vai ser interessante. Agora, vamos ver como ele se sente de cara para o Alexandre de Moraes e os demais ministros da corte. Eu digo para vocês, esse lugar aqui intimida. Eu vi advogado aqui gaguejando, tremendo, para começar a falar na frente dos ministros. Não é simples. Eu também estou bem curiosa. O nosso chat está fazendo as apostas aqui, mas muita gente falando justamente isso que a gente estava conversando. Olha, se ele não falar, vai ser covardia, diz a Lena Rosa aqui também. Quer dizer, depois vai baixar a cabeça, vai ficar de cabeça baixa ali para o Alexandre de Moraes. O Luquezzi aqui também diz uma coisa interessante, que o almoço da véspera do Bolsonaro vai ser camarão, ou seja, é hospital antes do depoimento. Então, é a considerar também essa hipótese. Ele é bom de arrumar um hospital antes de qualquer coisa importante. Então, eu não me assustaria se isso acontecesse. Bom, gente, dia 9 de junho desse mês, também conhecido como segunda-feira que vem, a gente já vai começar a semana com essa. Meu Deus, não vai ter nem feira lá na minha cidade, lá no Crato. A semana vai começar... É dia de feira, vão suspender para ver a gente aqui. A semana vai começar... A semana vai começar quentíssima, né? São 7 réus. A gente não sabe se vai dar tempo de ouvir todos, mas começa pelo Mauro Cid, porque ele fez a delação, e depois segue em ordem alfabética. Mas a gente tem nesse grupo um almirante, 3 generais, não é? Além do tenente-coronel Mauro Cid e o Ramagem e o Anderson Torres. Então, assim... Não é pouca coisa, né, gente? Você imagina que agora no banco dos réus serão ouvidos como réus 3 generais e um almirante. Um ex-presidente da República, que se dizia mito. Olha o momento, a quadra histórica em que a gente se encontra, né? Você ressalta um ponto super importante, Alô. A gente vai ter militar de alta patente sendo ouvido. Quer dizer, você está alertando aí para os interrogatórios, né? A gente teve essa etapa agora, acho que para reforçar é bom, né? A gente teve... as testemunhas sendo ouvidas, as oitivas, essa segunda etapa aí do que a gente chama de instrução criminal no STF. Agora a gente tem os interrogatórios, justamente esse do Bolsonaro que a gente falou que é na segunda-feira, né? São os interrogatórios dos acusados do Núcleo 1. Então tem o Bolsonaro, claro, que é o nome que mais chama atenção, mas a Elô citou várias pessoas super importantes. O Mauro Cid, por exemplo. Claro. Todo mundo muito atento. O Braga Neto, né? O general que dizia, mandava os recadinhos dele dizendo, calma, que vai acontecer alguma coisa. Ali mascando um chicletinho, eu lembro daquela imagem na Praça dos Três Poderes, e ali pedindo para não perder a esperança, porque alguma coisa estava sendo tramada. Agora a gente sabe o que estava sendo tramado, quero ver se Assassinatos, né? Se ele tem essa coragem toda agora no dia do depoimento dele. E aí depois, na sequência, a gente vai ter a acusação e a defesa. A Elô pode me corrigir se eu estiver errada, né, Elô? Mas aí na sequência disso, depois de serem os interrogatórios, aí a gente tem a acusação e defesa fazendo ali as
alegações finais, que a gente chama, né? Então, a etapa final de apresentação nessa intimação aí do Supremo Tribunal Federal. E, gente, ainda vai dar muito pano pra manga, viu? A gente vai conversar muito aqui ainda. As apostas do chat essa continuam é a quentes. parte onde eles pegam tudo que foi dito aqui. Isso. Essa é a parte onde eles pegam tudo que foi dito aqui, amarram numa história completa, coerente e apresentam os seus fatos e a sua interpretação desses fatos, para convencer, então, os juízes da Suprema Corte se os réus são culpados ou se não são. E o julgamento cabe aos 5 juízes. A gente não sabe se eles vão dar o voto deles presencialmente, de forma virtual, mas todos os 5 terão que apresentar seus votos, começando pelo Alexandre de Moraes. Mas isso é bem lá mais na frente, né? Depois de ouvirem os réus, apresentarem as considerações finais, e aí não tem um prazo definido, mas muita gente aposta que antes de setembro. Hoje eu estava ouvindo uma advogada que está acompanhando o caso aqui só por questão por causa do trabalho dela, não tem participação, mas ela está achando que pode sair, tem gente já achando que pode sair antes do recesso do STF, que é em julho. Eu acho um pouco rápido demais, mas eu acho que até o começo de setembro essa fatura está liquidada. É impressionante, Elô, como tem corrido bem, né? As defesas não conseguiram paralisar ou impedir depoimentos ou adiar, fazer a famosa chicana, como se chama no universo do direito, que é atrapalhar E atrasar, né? Atrasar o roteiro normal da história. Mas eu creio que eu vou voltar, já que ele estará conosco hoje, o Cacai, boa. eu vou em cima da aposta dele que setembro, outubro, a fatura está liquidada. Vamos ficar na expectativa, né? A Elô vai continuar. Agora, você sabe o que eu achei? Vai, Elô. Acompanhando, com certeza. Sabe o que eu achei impressionante? Depois de ouvir todas essas testemunhas, eu não vi nenhuma testemunha que viesse aqui trazer um fato, uma prova, um discurso, algo consistente que livrasse o réu que ela veio aqui defender. Não vi nenhuma. As testemunhas todas da defesa que eu vi vieram aqui falar no caráter, no histórico da pessoa, trabalhou com ela, conhece há muitos anos, conhece a família e tal. Mas sobre os fatos em si, não vi. E quem veio aqui entregar, né, como foi o caso do Freire Gomes e do Batista Júnior, que eram testemunhas da acusação e que vieram dar os fatos daquela fatídica reunião onde Bolsonaro apresentou a minuta do golpe. Então, na defesa, não vi nada disso que a gente possa pegar e dizer, isso daqui pode livrar a cara desse cara aí, ó. Não vi. Não tem nenhum álibi consistente, né? O máximo que eu vi foi a lorota que o Braga Neto estaria jogando vôlei lá em Copacabana no dia 8 de janeiro. Gente, mas foi tramado antes. Então, não há nada de relevância, nenhum álibi, um ensaio de álibi que seja, que diga, não, esse cara estava fora dessa mesa, ele não estava no dia que foi apresentada a minuta do golpe. Ao contrário, você tem ex-comandante das Forças Armadas dizendo que houve, inclusive, a ameaça de voz de prisão ao Bolsonaro. Então você não tem nenhuma narrativa, como dizem eles, que faça a gente acreditar que não houve a tentativa de golpe. Nada forte. Zero. Cada vez mais forte agora que a gente teve essa fase dos depoimentos também, ainda mais forte isso que você está falando, Chico. Agora, tudo está, né, sendo trilhado, a gente está na expectativa de prisão, né? Quando é que vai acontecer, conforme o processo estiver todo terminado. Mas voltar os olhares aqui para o Brasil, porque tem uma novidade aí, né? Nas redes sociais até circulando. Gabi, a gente tem ouvido no noticiário a história de que... Boa noite, Chico, nem falei direito. Boa noite, Já cheguei chamando para notícia, né? Mas e que o Eduardo Bolsonaro está mandando recado de que ele quer ser o candidato, ele vai ser o candidato, que não é para o Tarcísio botar as manguinhas de fora, não é para a Michelle achar que o espaço é dela. Bom, isso bastidor, tá? Notícia pingando aqui, notícia saindo ali. Agora acabei de ver um vídeo publicado na rede social do Eduardo Bolsonaro, ontem, domingo, em que ele se apresenta como pré-candidato, Chico. É um vídeo intitulado Ainda há Esperança.
E aí ele deixa de falar como o raivoso defensor do Jair e passa a falar como se fosse quase um estadista, querendo construir uma imagem de estadista. A gente tem até alguns trechos, não vamos cansar o nosso público com o som, mas só para mostrar, está na rede social, está no Instagram, está nas diversas contas do Eduardo Bolsonaro. Bom que você já está resumindo aqui para a gente. Eu vou resumir. Ele diz o seguinte: o Brasil precisa de um reencontro com a sua identidade. E aí ele faz uma retomada da história brasileira, dizendo que é preciso recuperar em todos os períodos o que eles tiveram de bom. Fala muito do Império, porque a direita adora o Império, né? Fala que o Império trouxe estabilidade e, pasmem, elogia Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. E diz, desses governos todos temos o que tirar de lições positivas, inclusive do período militar, como ele cita, em vez de falar de ditadura, também. E aí ele usa aquela expressão que nem parece de bolsonarista, dizendo que é preciso unidade, um olhar nacional e não partidário, e fala o seguinte: quero trabalhar com reconciliação e não com ressentimento, tentando virar a chave. Eu achei muito importante. Tem certeza que é o mesmo cara que estava há 2 dias... Xingando o Xandão, conspirando contra o Brasil, agora vem falar de jogo lá? Agora eu quero saber, viu, Rodrigo, como é que fica nessa história a Michele Bolsonaro e o Tarcísio vendo esse vídeo, né? Exato, e esse é o outro lado da história. Primeiro, observar o que ele diz, ele tenta se apresentar dessa forma, diz que quer caminhar lado a lado com os brasileiros, e diz o seguinte: eu não me apresento como candidato a algum cargo, mas como alguém que quer ajudar o Brasil a se reencontrar e acreditar em si mesmo. É o típico discurso de candidato à presidência. Candidatíssimo. Com certeza. Candidatíssimo. E aí, o outro lado desse discurso é mal-estar, né, do lado da Michele e do lado do Tarcísio. Ele não cita os políticos de direita, não cita nenhum, não cita ninguém, não cita nem o Jair, que daí não precisa também, né, já está no sobrenome, não cita o pai, e faz essa retomada histórica e se coloca. É Eduardo Bolsonaro se colocando como candidato, pré-candidato à presidência da República. Eu acho um fato importante para a gente observar. Eu acho importantíssimo, principalmente, eu até falei do Tarcísio, porque ele é o preferido da Faria Lima. Exato. Mas a Michele Bolsonaro, que é da própria família ali, é meio que mais um novo capítulo da briga, porque, olha, essa família é a desunião. Eu acho que a candidatura Tarcísio está indo para o saco, viu? Assim, esse sonho da imprensa de São Paulo, que nos editoriais faz verdadeiros sonetos, poemas para o Tarcísio. Hoje tem um poema assim na Folha que é absurdo. Falando até um pouco mal do Bolsonaro, em nome de uma direita civilizada e tal. Essa gente que sonhou com o Tarcísio pode esquecer, porque eu acho que está sendo posta uma candidatura realmente 100% bolsonarista. O Tarcísio, que também não é bobo, não vai se meter nessa confusão toda. Eu acho que eles vão mesmo com algo do DNA mais bolsonarista possível. Agora, ele citar o Jango... Cita o João Goulart. Eu falei, até onde vai isso? Ele sabe que o Jango ia fazer um plano de alfabetização com o Paulo Freire, que deve saber. Gente... Claro. É comunista agora esse rapaz? Não, não é. Assim, é uma tentativa de... Ele deve ter pesquisas mostrando que ele tem os votos ali de 20%, 30% dos mais raivosos e agora ele, para ter alguma chance... Quer amaciar, né? Precisa amaciar. Então, agora é dessa forma que ele está se colocando. Mas eu achei engraçado o Chico falar, né? Quer dizer, a Folha de São Paulo e outros sonham... Faz o soneto. Sonham com o Tarcísio e acordam do lado do Dudu. E vão ter que... E vão ter que abraçá-lo, né? Vai ter que abraçar. Vão ter que abraçar, porque o tom contra o Lula é tão pesado que não dá mais para voltar. Pois é, como é que eles então voltam vão ter agora? que abraçar Eduardo Bolsonaro e vão com... Eu fico pensando que acho que a costura, pelo menos com o próprio pai, com o Jair, deve ter sido feita, né? Até porque o Jair Bolsonaro, ele nunca ficou 100% confortável com a candidatura da Michele, E né? ele repostou esse vídeo que estava aí no ar, ele repostou o vídeo do filho. Então, tá claro, é uma operação organizada por ele. A gente pode até ver, entender assim, Chico, é uma operação para dar um chega para lá no Tarcísio e lá na frente, quem sabe, até podem tentar negociar de novo. Mas hoje o preço para o Tarcísio ficou mais caro. Se ele quisesse se lançar, ficou mais caro. Me chamou bastante atenção essa história e também não sei como é que vai ser para Michele isso, né? Se ela vai se sentir... Eu acho que Michele, ela fica muito feliz se concorrer ao Senado pelo DF. Eu acho que E ela tem uma chance... Enorme. Uma chance grande. Nossa. Eu acho que ela está mais na operação do Senado, que é a operação de tomar o Senado
e depois enforcar o pessoal do Supremo todo, né? Não sei se em praça pública ou metaforicamente, né? Mas eles falam enforcar aquele povo todo. Não sei como é que vai ser isso. Eu achei importante, forte essa manifestação. É um novo capítulo, talvez, Rodrigo, para essa história do olhar para 2026 para o bolsonarismo. É explícito, ele explicitou, ele se colocou explicitamente curioso. A imprensa tradicional, Folha, Estadão, fizeram de conta que esse vídeo não existiu. Você não encontra a manchete. Você não encontra, mas ele está lá, na rede do Eduardo, no domingo. Eles estão fazendo de conta que não existiu porque atrapalha o projeto. Atrapalha o movimento. Atrapalha o movimento Tarcísio. É isso. Mas, por outro lado, o mal-estar foi noticiado. Só no site, esse mal-estar eu vi no Metrópolis. Sim. No Metrópolis, mas não na Folha, não no G1. Isso. Só no Metrópolis. Exatamente. Foi noticiado por lá, apurado ali. As peças se mexem. Isso é uma mexida significativa não é? No desenho da campanha. Eu acho importante. Super importante, gente.